Fala pessoal, vamos então resolver a nossa sexta questão, certo? Outra questãozinha que tem um leve probleminha, certo? No mínimo ela precisa ter uma mudança de gabarito, né? Mas se você for bem rigoroso, ela tá faltando algumas informações que seriam necessárias para determinadas considerações que são feitas nessa questão. Tudo bem? Então, de repente, até se você for bem rigoroso, né, essa passível de anulação também. Ela diz assim, ó: durante um experimento de laboratório, um estudante de física avançada utiliza um feixe de laser que passa por uma fenda única para estudar o padrão de difração resultante. A largura da fenda é denotada como a letrinha A, desculpa. E o comprimento de onda do laser, né, como lambda. O padrão de difração é observado em uma tela posicionada a uma distância L da fenda. Olha o problema aqui, ó. Ele deveria ter dito para a gente que essa distância da tela, né, até a fenda que nós temos é uma distância L muito grande, certo? Ou muito maior, por exemplo, que a abertura da fenda, certo? Quando ele já não diz isso para a gente, então uma consideração que eu vou precisar fazer para resolver a questão já fica, né, digamos assim, em falta. Eu preciso ter essa informação para que a consideração que eu vou fazer ela seja pautada, ela seja embasada, tá certo? Beleza, mas ele só fala que é uma distância L. O estudante nota que o padrão de difração possui máximos e mínimos bem definidos, o que leva a concluir que os mínimos de difração, aí ele quer saber aí, ocorrem em valores de x na tela, dado por tanto, tal. Então, bora lá. Vamos imaginar o que acontece aqui, galera, numa difração de fenda única. Ó, imagina aqui uma fenda única e eu desenhei ela grande aqui para a gente conseguir observar aqui as dimensões. Mas lembre, isso aqui é muito pequenininho, tá certo? Então, ó, nós temos uma fenda, que eu coloquei grande aqui só para a gente visualizar, onde a onda está chegando, certo? Ó, aqui a fenda tem uma abertura do tamanho A, que ele chamou, e a onda está chegando aqui e vai sofrer difração. A gente sabe pelo princípio de Huygens que quando a onda ela incide, certo, numa fenda, a gente sabe que cada ponto da frente de onda funciona como se fosse uma nova fonte, né, que no caso vai propagar ela em várias direções. Então, se você imaginar, por exemplo, dois pontinhos, ó, um ponto dessa onda, dessa frente de onda que está chegando, bem aqui, ó, bem coladinho aqui na borda aqui da fenda, e outro ponto aqui bem na parte central da fenda, certo? É como se a partir daqui eu tivesse um raio luminoso que vem para essa posição, e aqui eu tenho outro raio luminoso que vai encontrar com ele nessa posição. Entenda, pessoal, que a gente está falando de uma dimensão muito pequena. Então, como isso aqui é muito pequeno, na prática, esses dois raios, apesar de vocês estarem observando eles aqui, ó, convergindo, eles são praticamente o quê? Paralelos. Tudo bem? Lembre que eu estou falando que, primeiro, que a distância aqui é muito pequena e que essa distância tem que ser muito maior do que a abertura dessa fenda, para que esses raios saiam praticamente paralelos. Tudo bem? Beleza? Aí o que acontece? Quando esses raios saem praticamente paralelos e você traça aqui, por exemplo, ó, uma reta perpendicular a eles, essa reta perpendicular aqui, pessoal, vai fazer com que você tenha, por exemplo, uma diferença de caminhos. Perceba, aqui eu tenho o raio de luz saindo desse ponto até aqui, é como se a gente tivesse uma distância que eu chamo de Dzão, e daqui para cá eu tenho uma distância menor, Dzinho, como se fosse uma fonte mais afastada e uma fonte mais próxima, gerando aqui um ponto de interferência destrutiva, que é o mínimo que ele chama, né? Ele fala de máximos e mínimos aqui da difração, porque aqui a gente vai ter o quê? Um ponto muito luminoso, uma franja mais escura, uma franja clara, a gente lembra, né, dessa ideia lá da interferência. Então o que acontece? Aqui esse raio vem, encontra com esse, gera um ponto aqui mínimo, certo? Eu vou trabalhar aqui para vocês, para explicação, o primeiro ponto mínimo. Beleza. Quando eu traço essa reta aqui, o que você percebe é que esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, é o que eu vou chamar de ΔX. O que é o ΔX? É a diferença de caminhos. O que é a diferença? O Dzão, que é a fonte mais afastada aqui, ó, menos o Dzinho, que é a fonte mais próxima. A gente aprende lá na interferência que isso é dado por N lambda sobre 2. Eu estou trabalhando com o primeiro destrutivo, tá? Então, N sendo 1. Então, se você observar bem, galera, traçando aqui essa reta, nós temos que, como esse ponto está saindo aqui do meio da fenda, que vale A, daqui para cá vale A sobre 2. E aí você consegue provar, certo, matematicamente, que esse ângulo θ bem aqui, pessoal, vai parar bem aqui, ó. E aí o que acontece? Estando esse ângulo θ bem aqui, é aí que entra o detalhe, certo? Se você observar o seno dele, seno de θ, vai ser igual cateto oposto, que é o teu ΔX, mas peraí, quem é o ΔX?
É Dzinho menos Dzinho. E quem é Dzinho menos Dzinho? N lambda sobre 2. Quando eu estou te fazendo aqui para o primeiro ponto destrutivo, N1, ele vai ser o próprio lambda sobre 2. Todo mundo entendeu? Então, ΔX eu já troquei aqui direto pelo lambda sobre 2. Sobre a minha hipotenusa, que é o A sobre 2. Quando você cancelar aqui, pessoal, esse 2 com o 2, passa o A para cá multiplicando, e a gente vai ter que o A vezes o seno de θ vai ser igual aqui, ó, ao teu lambda. Tudo bem? Tranquilo? O detalhe é que isso aqui eu fiz para ti para o primeiro ponto destrutivo. Se você for analisar para os outros mínimos que eu vou ter, então eu tenho aqui, pessoal, esse mínimo sendo, no caso, o múltiplo desse fator. Então nós temos, para o primeiro foi 1, né? Se você for trabalhar para os próximos, eu coloquei m aqui como sendo um fator, né, múltiplo que você vai multiplicar aí para achar os próximos mínimos. Tudo bem? Então se você fizer para o próximo ponto mínimo, para o próximo, você vai encontrar sempre valores que obedecem a essa mesma relação, múltiplos desse fator m. Show de bola? O detalhe, galera, aqui é que é o seguinte, esse ângulo θ, que é o mesmo daqui, ó, eu preciso fazer uma aproximação, onde o seno desse ângulo θ é aproximadamente igual à tangente desse ângulo θ. Só que isso só é válido para ângulos que são muito pequenos. E para esse ângulo ser muito pequeno, essa distância L tem que ser muito maior do que essa distância x. E isso vai acontecer quando ele me disser, por exemplo, que esse L é muito maior do que a abertura da fenda. Ele não disse isso na questão, então faltou esse rigor. Então a falta dessa informação já te dá essa condição de você, por exemplo, pedir um cancelamento da questão, porque você precisa dessa informação. Caso não seja essa distância muito maior, eu não posso fazer essa substituição. Não posso fazer em qualquer situação dizer que o seno é igual à tangente. Tudo bem? Detalhe, galera, isso é uma coisa que é recorrente na UES, tá? Ela gosta de trabalhar com essa relação de aproximação para ângulos pequenos, sendo do ângulo igual à tangente. E não é a primeira vez que ela não é tão rigorosa nesse fato de dizer que o ângulo é muito pequeno ou que a distância, né, tem que ser muito maior. Tudo bem? E aí, ó, se eu troco esse seno pela tangente, quem é a tangente desse ângulo aqui, pessoal? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Seria justamente o x sobre o L, que é igual a m vezes lambda. Tudo bem? Como ele quer a posição do x, que é justamente a posição do ponto de interferência destrutiva, do mínimo, né, que ele chama, então aqui você vai o quê? Pegar esse L e jogar para lá, trazer o A para cá, x vai ser igual a L, que vem multiplicando, vezes m vezes o lambda, dividido por A. Se você olhar para essa expressão do x que a gente acabou de encontrar, pessoal, ela vai estar presente em alguns itens. Ela está presente no item A, no item B não, então tu já descarta, que o item B está diferente. No item C também está diferente, então já descarta. E sobrou também o item D. Então nós temos o item A e o item D. Qual é a diferença? O item A, ele fala que vai ser essa expressão, onde o m é um número inteiro que não inclui o zero. Já o item D fala apenas que x é igual a isso aqui, sem te dar nenhuma referência sobre o ponto m. Só que o detalhe, galera, é que para a gente encontrar esses pontos aqui de mínimo de interferência, certo, destrutiva, né, esses pontos mínimos, eu preciso que esse m obedeça a um critério, alguns critérios. Ele primeiro não pode ser zero, certo? E ele tem que ser um número inteiro. Então, o item A está correto porque ele te dá essa condição. O item D ele não te fala nada sobre isso, ele deixa apenas aberto aí, onde o m pode ser qualquer valor. E aí, por exemplo, se o m for zero, vai zerar toda a expressão. Então, x vai ser zero, você vai estar indicando que o ponto de interferência mínima, né, o ponto mínimo aí de interferência destrutiva seria aqui. Só que esse ponto central, galera, sempre é um ponto de quê? De máximo de luminosidade, ou seja, um ponto de interferência construtiva. Então, não teria como, certo, você ter, no caso, esse m sendo igual a zero. Tudo bem? Portanto, o S marcou como item D. Só que, como eu te disse, ela precisa desse rigor do valor do m, dizer que ele não pode ser zero e que ele tem que ser um número inteiro. Então, a resposta, teoricamente, para essa questão, teria que ser o item A. Lembrando que ele não te deu a informação de que o L tem que ser muito maior do que o A. Tudo bem? Valeu, galera!